volta, hein, galerinha? Chique na bota, você já me conhece, eu sou o Diego Tenório, esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão, e hoje, é lógico, vamos falar sobre o Santos que vai enfrentar a equipe do Coritiba, hoje às 18 horas, domingo, dia 16 de março, jogo válido por um amistoso, para que as duas equipes possam estar se preparando melhor para o Campeonato Brasileiro que vem pela frente. Coritiba disputando o Campeonato Brasileiro da Série B em busca do acesso, pelo menos esse é o objetivo principal da equipe paranaense, e o Santos buscando aí uma permanência no campeonato, porque a gente sabe que quando se volta de um campeonato brasileiro da Série B, o primeiro objetivo de qualquer clube é permanecer na elite, porque cada dia que se passa os times estão mais competitivos e com o Santos não será diferente, apesar do seu elenco ter mudado muito, ter ganhado novos atletas, tá um elenco muito mais competitivo do que o do ano passado, mas a verdade seja dita, né? Como um bom entendedor de futebol, meia palavra basta. Todo time que retorna da Série B, o primeiro e o principal objetivo é brigar pela permanência. O que vier pela frente é lucro e o Santos não pensa diferentemente disso. Mas, sem mais delongas, antes da gente falar um pouco sobre os times, o jogo será transmitido a partir das 18h30 pelo canal GOAT, né, que se escreve G-O-A-T, e também terá a arbitragem aí, do árbitro José Mendonça da Silva Júnior. O assistente 1 será Ivan Carlos Bom, acho que é essa a pronúncia, e o assistente número 2 será Sérgio Henrique Monteiro Gomes, e o quarto árbitro será Kleber Ariel Gonçalves Silva. Esses serão os protagonistas aí em relação à arbitragem para esse jogo do Santos e também da equipe do Coritiba, jogo esse que deve ter casa cheia, inclusive. Falando então um pouco do adversário do Santos, a equipe do Coritiba, o Coritiba que vem numa fase não muito bacana e a torcida também não está muito legal. Eles que perderam na Copa do Brasil, caíram na primeira fase nos pênaltis para o Ceilândia, caíram nas quartas de final do Campeonato Paranaense diante da equipe do Maringá. Então o cenário não vem sendo muito favorável, o técnico Mozart está bastante pressionado também, né? Os torcedores não estão confiantes no time, obviamente estão desconfiados, né, para a sequência dessa temporada aí, que já que o objetivo principal é o acesso. Então esse talvez será um grande teste para a equipe do Coritiba, já visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Mesma coisa para o Santos, será o primeiro teste após a queda na semifinal. E o Santos aí poderá e vai usar esse amistoso para rodar o seu elenco, assim como a equipe do Coritiba, para poder fazer testes para que, no caso do Santos, no dia 30, que é quando estreia em São Januário contra o Vasco da Gama, Vasco de nada mais nada menos que Fábio Carille. O Santos vai estrear fora com transmissão pela Record TV. E o técnico Mozart, falando aí do Coritiba, ele vai rodar o elenco, então vou passar para vocês aqui a provável escalação, o técnico que deve promover as estreias aí dos recém-chegados, dando oportunidade para nomes como, por exemplo, o goleiro Pedro Rangel e também do recém-contratado Nicolás Careca, e também deve ter alguns desfalques, como o Rafinha, ex-São Paulo, ex-Bayern, ex-Barcelona, não irá jogar também, ele que foi liberado para viajar para a Alemanha para cuidar de assuntos pessoais. Então, o time do Coritiba, o provável time para enfrentar o Santos, pelo menos o time inicial, será Pedro Rangel, Thalisson, Maicon, aquele mesmo, né? Maicon que jogou no Santos, foi pro Vasco, zagueirão, né? E também Thiago César, ou Fraquia, essa é a pronúncia do lateral esquerdo aí. Meio de campo, Felipe Guimarães, Machado, Sebastião Gomes e Lucas Ronier, que quase veio pro Santos, vocês vão se lembrar isso no início do ano. E depois teremos João Almeida, De La Torre, se não me falha a memória, Mirassol, e Gustavo Coutinho. Esta é a equipe do Coritiba para enfrentar o Santos no jogo de hoje. Inclusive, né, o Coritiba, além do desfalque de Rafinha, não poderá contar com Bruno Melo, Matheus Bianchi e também Pedro Morisco e Rodrigo Moledo. Ambos estão no departamento médico, né? Já Rafael e Josué, situações pessoais, também não enfrentarão a equipe do Santos. E o Peixão, hein? O Peixão do Mr. Pedro Caixinha vem com muitas novidades e também muitos desfalques, né? O primeiro deles, Neymar, a gente já sabe que não virá, né, por conta dessa recuperação da lesão na coxa. Mas também Pedro Caixinha deve fazer algumas mudanças no elenco, né? Teremos outros desfalques, como por exemplo o João Schmidt não vai vir. Schmidt que inclusive está com um quadro de virose, então ele com certeza será desfalque. Escobar também
não irá para o jogo, e também Guilherme não virá para o jogo, o Amado, né? Guilherme que inclusive está devendo um pouquinho de futebol, né? Ficou devendo aí no último jogo, né? Ambos com desgastes musculares foram e serão poupados, então nem viajaram. Com isso, o Santos, como eu já disse, vai rodar o elenco. Então Pedro Caixinha resolveu usar Thomas Rincon, Benjamin Roleiser deve ser titular nessa partida, enfim, vamos ver ele. Além deles, né, Kevson e Barreal também com certeza irão ganhar a oportunidade. Barreal que inclusive deve começar como titular, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a provável escalação do Santos. Barreal, que ao meu ver, depois de Benjamin Roleiser, é uma ótima contratação e tem tudo para crescer muito no Santos. Ao meu ver, Zé Ivaldo, Barreal e Benjamin Roleiser são jogadores que o Santos está muito bem servido e no caso deve garantir sua permanência muito em breve. Tá? Tô falando muito precocemente entre Barreal, porque poucos viram ele jogar, mas o argentino tem um potencial enorme e vocês vão ver muito em breve, vai nos ajudar demais, né? Então, só para a gente entender, quando a gente fala de Thomas Rincon, esse vai ser o último teste dele e também de Soteldo, né, antes de se apresentarem à seleção da Venezuela, ambos que foram convocados pelo seu treinador aí. Então vamos lá, provável equipe do Santos: Gabriel Brazão permanece no gol, J. Perchemon na direita, Gil titular absoluto incontestável e Zé Ivaldo, que dispensa comentários, e Kevson deve começar na lateral da esquerda. O meio de campo será formado por Thomas Rincon e Gabriel Bom Tempo. Também teremos aí na meiuca, ou no meio de campo como queiram, né, Roleiser, e aí o trio de ataque, hein? Soteldo de um lado, Barreal na esquerda, Soteldo na direita e, claro, Tiquinho Soares de centroavante. Tô curiosíssimo para ver como esse trio vai jogar. E detalhe, hein? Estou muito esperançoso de ver um excelente jogo de Benjamin Roleiser, tendo em vista pela partida que ele fez contra a equipe do Corinthians na semifinal, pelo pouco tempo que entrou. Demonstrou ser um cara que tem muita visão, chuta muito bem, chuta de fora da área, e o Santos precisa disso, eu sempre defendi isso. O time tem que chutar de fora da área, não adianta querer entrar dentro da área para tentar fazer alguma coisa, não, tem que chutar de longe. E no caso aí o Benjamin Roleiser, ele faz isso e muito bem. Então, Caixinha também tem seus desfalques: Neymar com problema na coxa esquerda, João Schmidt com virose, o Aderlan, lateral direito, está em fase de transição programado, mas ainda não está à disposição. O Ian, mesma coisa, está em transição programado. E o Souza está se recuperando daquela lesão no tornozelo direito. Sendo assim, também não irá jogar essa partida. Agora, e Neymar, será que pelo menos viaja para aparecer lá para o público, que muito provavelmente querem ver o Neymar? Não sei, vamos aguardar para ver. Fato é que o Santos está certo em fazer esse amistoso. Hoje ainda é dia 16, o Santos só joga no dia 30 oficialmente agora, que é contra a equipe do Vasco da Gama, num jogo oficial já pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Então o Santos está certo, tem que conseguir mais jogos aí. Se for possível conseguir mais um, vai dar muito bom ainda, porque o Santos precisa se preparar. Não pode deixar os jogadores em atividade. Em contrapartida, o Santos está se movimentando internamente para aqueles que estão afastados, para que consigam ser negociados, emprestados. É o caso de Júlio Furti, ele que veio com muita moral e não teve tanta sequência. Na Série B também não teve tanta sequência. Ele que tem apenas 63 jogos e 9 gols pelo Santos. Ele que agora ganha mais de 1 milhão por mês e está afastado, né? Então, talvez Pedro Caixinha já não quer trabalhar com atleta, mas talvez fosse a chance de colocá-lo para jogar, para de repente aí conseguir uma boa negociação, já que o mesmo não aceitou nenhuma proposta de outro clube até o momento e também não aceita rescindir com o Santos porque tem os seus direitos e quer que só no caramba, né, e quer receber por ele. E tá certo. E você aí que me assiste, qual a sua opinião pro jogo de hoje? Qual o seu palpite? Eu aposto numa vitória do Santos e um gol de Roleiser. Mas eu não sei, eu não vou chutar o placar. Mas eu aposto que Roleiser vai fazer um bom jogo, Barreal vai fazer um bom jogo e teremos, com toda certeza, mais de um gol na partida de hoje. E você que me assiste aí, comenta aqui, qual é o teu palpite? Eu volto para pós-jogo para falar um pouco mais sobre o Santos, se Deus quiser, sobre a vitória nesse amistoso. Aquele abraço, fiquem com Deus, até já no próximo vídeo, fui!